Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, maravilhosa! Que alegria viver mais um dia da Jornada do Milagre com você. Rumo à entrega final desses temas que têm feito muito sentido em nossas vidas. Já quero agradecer os depoimentos e feedbacks que eu tenho recebido e tem me fortalecido, me nutrido, dando força para viver esse processo de continuidade. E para nós entregarmos o dia de hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra, abrir a Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 até o 10. Enquanto você abre, nós já vamos clamar. Pai, Deus Pai, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo que habita em nós, clamamos agora o dom do discernimento, o dom da sabedoria. Dai-nos a graça de viver esse momento tão importante, tão significativo na nossa vida. Dai-nos a graça de compreender o que Tu queres falar conosco hoje. Dai-nos a graça, ó Espírito Santo de Deus, de sermos guiadas e que tudo que seja dito não seja vontade humana, mas seja vontade de Deus para o nosso coração. Pelo poder do Teu Espírito, peça que tudo que eu ler nesse momento não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que Tu desejas que todas nós compreendamos. Pedimos para o Espírito Santo iluminar a nossa mente e nos dar o dom da interpretação divina. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim: se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Jesus Cristo, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tem nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Nos tempos de hoje, com as lendas pagãs e tolas e esse excesso de informação invalidada que a gente vê por aqui. Para progredir na vida cristã maravilhosa, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual, esse tem valor para tudo. Por quê? Porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Quer vida maravilhosa? Quer vida agora e no futuro? Pratique exercícios espirituais. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito. Por isso que nós que recebemos o dom e o chamado de ser esse comunicador da palavra, de anunciar a palavra, trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Eu coloco, Rafaela, a minha esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todas nós, de todo o mundo, especialmente dos que creem. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, qual é o tema do dia 18 da Jornada do Milagre? O tema é 3 formas para exercitar a fé
e assim receber as promessas de milagre. 3 formas para exercitar a fé e assim receber as promessas de milagre. Maravilhosa, somos um espírito que possuímos uma alma no nosso coração. E essa alma habita no corpo, que é o templo do Espírito Santo. Sabemos que o corpo precisa ser disciplinado e a alma precisa ser transformada. Tudo o que não é exercitado vai ficar atrofiado. E aqui já te adianto que essa vai ser a nossa frase fortalecedora do dia 18 da jornada. Aqui ficou muito claro. Os exercícios físicos são importantes, são úteis. Mas se você deseja uma vida agora, e uma vida com abundância, que é o que Jesus nos promete. Quero te dar vida e vida em abundância, agora e no futuro. Mais importante, a prioridade são exercícios espirituais e não só os físicos. O objetivo, quando a gente exercita o espírito, nós experimentamos as promessas de Deus. Olha que sensacional. E existem dois tipos de promessas aqui que eu me arrisco a dizer para você que a palavra deixou muito claro. A promessa futura e a promessa presente. A promessa futura é da vida futura. A promessa presente é de agora. Então, a promessa presente da vida de agora, quando exercitamos o nosso espírito em relação a Deus, a gente pode penetrar no reino do Espírito e sacar todas as promessas que o Senhor tem para nós nos dias atuais. Essas promessas são para todas as áreas da nossa vida. Família, negócio, finança, saúde, vida ministerial, relacionamentos, tudo isso. E as promessas futuras? Essas nós receberemos na eternidade. Essas estão reservadas para aqueles que viverem uma vida aqui na terra para Deus. Então, para nós experimentarmos as promessas de Deus, a chave é exercitar a fé. O que significa exercitar? E antes de falar sobre exercitar, eu quero convidar você também a abrir. Nós vamos acrescentar aqui mais uma palavra. Nós vamos aqui acrescentar uma palavra que vai complementar, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Porque aqui você vai perceber, talvez, por que você não consegue dar continuidade numa dieta, por que você não consegue dar continuidade numa atividade física, por que você tem desafio e constância em cumprir um roteiro de leitura bíblica, fazer o seu devocional, sua lectio divina. Aqui você vai compreender por que talvez você tenha desafios em iniciar e terminar projetos, além da contribuição do seu temperamento, da sua personalidade e de tudo mais. Porque o nosso temperamento, a nossa personalidade, ela existe em nós, mas ela não nos define. Se nós buscarmos o auxílio que eu vou te dizer aqui agora, que pode transformar isso na nossa vida. Porque Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus que tudo pode transformar pelo poder da força da oração. E você vai compreender nessa leitura que eu vou complementar para você, por que isso acontece, por que às vezes a gente está perdida, por que às vezes a gente se perde no meio do caminho, por que a gente não tem uma constância. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz assim para nós: que Deus, que nos dá a paz, faça com que você, maravilhosa, seja completamente dedicada a Ele. Não é um pouco dedicada, meio dedicada, dedicada só no sábado e no domingo, dedicada só no final de semana, dedicada só no meio da semana ou só no dia que você está disponível. É completamente. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês.
o espírito, a alma e o corpo de vocês. Livres de quê? Livres de toda mancha. Para quê? Para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós exercitamos a mente, o corpo e o espírito, certo? A mente, o corpo e o espírito. Aqui fala espírito, alma e corpo, mas é a mesma coisa que a mente, o corpo e o espírito. Para o quê? Para o dia que Jesus vir e a gente fique sem mancha. E aí isso aqui complementa o que a gente viu em Timóteo. E por que que a gente faz isso? E por que que eu fico fraca? Porque muitas vezes a gente inverte a ordem natural das coisas. A gente inverte essa ordem, às vezes a gente dedica mais tempo para o exercício físico, por exemplo. A gente cultua o corpo. Por que que a gente não tem progresso na vida cristã? Porque a gente não faz os exercícios espirituais na quantidade e na qualidade devida. E às vezes gastamos mais energia com os exercícios físicos, que têm utilidade, sim, tem utilidade, mas a prioridade são os exercícios espirituais. Eles sim têm valor para tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, por que que muitas vezes você não vai progredir numa dieta? Porque você está fraca espiritualmente. Porque são os exercícios espirituais que fortalecem você, que manda o comando para sua mente, e a sua mente faz com que o seu corpo haja. Por que que muitas vezes você é preguiçosa e o pecado da preguiça toma conta de você? Porque você está fazendo pouco exercício espiritual para fortalecer internamente os comandos que vão para sua mente. É o espírito que manda comando para a mente, para a psique. Compreende? É a nossa alma bem fortalecida que manda os comandos para a nossa psique, que manda os comandos para a nossa mente, e a nossa mente manda o comando para o nosso corpo. Então, por que que muitas vezes o seu corpo não obedece? Por que que a sua vontade é uma, mas a execução é outra? Porque você não está exercitando-se espiritualmente. Porque entre o exercício físico e o exercício espiritual, a prioridade é o exercício espiritual. Por quê? Porque é o espiritual que vai fortalecer a sua psique e o seu corpo. A sua psique para mandar o comando e você fazer o que precisa para o seu corpo estar nutrido. E aqui nós vamos contribuir hoje, o estudo vai contribuir conosco com 3 exercícios. 3 formas que você vai exercitar, que sendo praticada, você vai fortalecer o seu espírito e assim a sua mente, a sua psique, né? O espírito é a alma, tá? Mente, corpo e espírito. A mente é a psique, é o espírito, vamos assim dizer. A alma é o coração e o corpo é o físico, tá? Então, nós vamos aprender 3 formas de exercícios espirituais, que sendo exercitados, você vai contribuir se fortalecendo para você estar firme no campo e receber as promessas e os milagres para a sua vida. Mas aí antes eu quero contribuir para você o que eu estava dizendo. O que significa exercitar? Exercitar significa fazer um exercício de maneira repetida até que sejamos condicionadas a fazer naturalmente, o que no início era um peso e demandava muito esforço. No início, o nosso espírito não está treinado, então o corpo resiste. Olha que sensacional. Isso é legal, não é? Muitas vezes, esses exercícios que precisam ser praticados para condicionar-nos exemplo, a vida de oração, a prática de disciplinas espirituais como o jejum espiritual, a leitura da palavra, uma vida de adoração, ou a oração do Santo Terço, as suas orações de devoção, ou qualquer outra atividade espiritual. Quando exercitamos o espírito, essas ações se tornam mais fáceis, você se torna uma pessoa determinada, consistente, disciplinada, porque você está com o seu espírito condicionado
o seu músculo espiritual está fortalecido para te condicionar. E aí a rotina vai ficando mais fácil. O que é isso? É o que eu amo na minha vida. Isso é treinamento. Então, disciplina exercício espiritual é treinamento. Não basta você ser religiosa, sabendo todas as regras do catecismo, sabendo todos os condicionamentos da igreja, se você não pratica, se você não treina. Por isso que Paulo compara o exercício da fé com o exercício físico. É sensacional, não é? Eu acho isso maravilhoso. Muito, muito, muito. Paulo diz que o exercício físico tem um pouquinho de proveito. Ele tem proveito, mas o exercício espiritual é que vai transformar você em uma mulher gigante espiritualmente. Muitas de nós ficamos, às vezes, gastando tempo com muitas atividades fúteis. Por exemplo, de forma exagerada, muito exagerada e descompensada. Mas isso, se o seu espírito não está condicionado, é como se você gastasse o seu tempo em vão. O físico pode estar muito poderoso visualmente, mas e a resistência espiritual? Então agora prepare-se. Vou te entregar 3 formas de exercício que, sendo feitos e praticados, seu espiritual vai ficar ainda mais forte para você fazer o que precisa ser feito e a sua mente ser fortalecida e o seu corpo romper com toda a preguiça, com todo o pecado da gula, com tudo aquilo que te tira do foco que é necessário você viver, certo? A primeira forma é você exercitar os olhos espirituais. Uma mulher de fé é uma mulher que enxerga. Fé é enxergar. Fé é a habilidade de enxergar no mundo espiritual. Fé é acreditar naquilo que você não vê no mundo natural, mas que você tem certeza que enxerga no mundo espiritual. E nós precisamos exercitar os olhos espirituais. Muitas de nós espiritualmente estamos cegas. Muitas de nós estamos andando pelo mundo e não estamos enxergando nada. Nada. Por isso, muitas de nós estamos igual uma barata tonta, correndo de um lado para o outro, atrás das bênçãos de Deus, atrás de uma vida com sentido. Mas espiritualmente, a gente está cego e não enxerga que isso já aconteceu desde o dia que a gente nasceu. Você quer se apropriar do milagre no reino do mundo espiritual de Deus? Então, é enxergando com os olhos espirituais que você vai conseguir. Esse é o primeiro passo. Deus é aquele que cria. Se você conseguir, maravilhosa, enxergar o que Ele já criou, então você pode pedir. E Ele já disse que a gente vai pedir, se estiver alinhado e validado, você vai receber. Então não crie as coisas pela sua própria imaginação. Não procure as bênçãos, procure o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias serão acrescentadas para você. Então, qual é o nosso foco? O nosso foco é nos mantermos no reino de Deus. É viver diariamente a conversão para a manutenção da salvação que nos foi dada gratuitamente. O convite é: mantenha o foco no reino de Deus e não no carro do ano, não na mansão do ano, não na conta milionária, porque do mais tudo vos será acrescentado. Deus pode nos dar uma visão de um carro, por exemplo, o QRP. Nós temos essa ferramenta no Maravilha de Mulher, quadro de realização pessoal. Podemos criar a visão de futuro de termos o carro? Sim. Podemos criar a visão de futuro de termos uma casa? Sim. Podemos criar a visão de futuro? Sim, isso são projetos, é princípio bíblico, está em Provérbio 16.
Mas depois que você apresenta para Deus os seus projetos, você constrói o seu quadro de visão de futuro, você constrói o seu QRP, o que você vai procurar? Aonde você vai se manter focada? Em cumprir, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Você vai manter o foco em colocar em primeiro lugar, antes do seu quadro de visão de futuro, as coisas de Deus, a justiça dele. E se for vontade dele, ele sabe que você quer, isso vos será acrescentado. E aí você vai fazer da sua parte. Você vai rezar como se tudo dependesse de Deus, colocando ele em primeiro lugar, mas você vai trabalhar como se tudo dependesse de você. Isso é alinhamento do mundo natural com o mundo espiritual. Então, mesmo que você faça o seu QRP, o seu quadro de realização, a sua visão de futuro aqui na Terra, nós precisamos viver enxergando Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Deus tem planos para nós. Então, a nossa oração é buscar a vontade de Deus. E quando a gente busca a vontade de Deus, Deus vai realizar, validada por Ele, alinhada com Ele. Por quê? Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. É uma questão de tempo, mas os nossos olhos precisam estar purificados para exercitar o olhar da fé. E esse olhar é manter o olhar fixo em Jesus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Segunda forma de você exercitar a fé e exercitar o espiritual é exercitar os nossos lábios. Gente, eu acho isso muito legal. A fé, ela também é ativada pelo falar. Olha só, pelo enxergar e pelo falar. A palavra de Deus tem poder, por isso quando falamos em nome de Jesus, um poder extraordinário sai da nossa boca, por isso que não pode ser de qualquer jeito. Isso faz parte da metodologia de Deus. É através da palavra que coisas acontecem. Deus criou o mundo por meio da palavra. E é por isso que precisamos ler a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é extremamente importante. Se eu e você não meditarmos na palavra de Deus, a nossa fé é fria, é morta, é infértil. Por quê? Porque em Romanos a gente aprende que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ações extraordinárias no seu ordinário pode acontecer e vão acontecer quando nós começarmos a confessar com a nossa boca a palavra de Deus, quando nós declararmos com a nossa boca a palavra de Deus. O fato de no natural não estarmos enxergando, mas enxergarmos no sobrenatural, e isso é enxergar o invisível, não quer dizer que aquilo não exista. No reino do Espírito, no mundo espiritual, todas as promessas de Deus já estão disponíveis, mas nós precisamos chamar a existência pelo poder da palavra. Por isso, quando Deus nos leva a enxergar algo no mundo espiritual, o próximo passo é nós confessarmos. A fé vem pelo ouvir, mas ela é liberada para agir através da confissão, do falar, disso que sai dos nossos lábios. Por isso nós já estudamos aqui o poder da declaração, de começar o dia declarando com fé e o quanto a língua, essa ferramenta, ela tem poder. Muitas de nós não estamos nos apropriando de nada a não ser de fofoca, falar palavras que não edificam, de ficar sentada falando mal da vida alheia, de ficar julgando as pessoas. Existe um depósito de bênção nos céus que nós vamos apropriar por meio da
palavra. Precisamos enxergar com os olhos espirituais e confessar e declarar para trazer a existência em nossas vidas. Por exemplo, confesse agora, confesse as promessas de Deus acerca da sua família. Declare e confesse as promessas de Deus acerca da sua vida financeira. Confesse e declare as promessas de Deus de abundância e prosperidade para a sua saúde física, mental, espiritual e psicológica. Confesse agora, maravilhosa, as promessas de Deus acerca do seu negócio, da sua vida profissional. Declare agora as promessas que Deus tem para você acerca da sua vida ministerial, do seu trabalho de voluntariado, do serviço que você presta na igreja. Declare agora e confesse as promessas que Deus tem para os seus relacionamentos. Lembre-se disso, a fé vem pelo ouvir, mas é liberada para agir através da nossa confissão, da palavra falada, proclamada. E o terceiro exercício, a terceira forma, a forma número 3 de exercitar a fé para você receber as promessas de milagres é exercitar a perseverança nas promessas. Exercite perseverar nas promessas. Aqui agora é a cereja do bolo. Aqui, como eu te disse, da cereja do bolo é isso. Todo dia você tem que crer. Todo dia você tem que exercitar a fé. Todo dia você tem que exercitar-se espiritualmente. Todo dia você precisa fazer o que precisa ser feito. Assim como você faz higiene pessoal, assim como você come, muitas vezes come no piloto automático, você come por vícios emocionais, por virtudes doentes, nós precisamos também nos alimentar todo dia desse exercício e dessa prática espiritual. Até que isso se torne algo comum, que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua alma se acostumem a enxergar o reino espiritual de Deus por meio da nossa vivência natural. Nós precisamos perseverar para nos tornarmos atletas na prática da disciplina espiritual. Compreende isso, maravilhosa? Está fazendo sentido para você? O mundo pode ser abalado, a economia do país pode ser abalada, as leis da economia podem ser abaladas, a política pode ser abalada, sua vida terrena pode ser abalada, mas o reino de Deus e as promessas dele jamais serão abalados. Jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Muitas de nós caminhamos até um certo ponto com Deus, mas chega uma hora que nós desistimos. E quem desiste não terá a concretização da promessa. Já falamos sobre isso durante a jornada e eu vou repetir. Muitas vezes as tentações, as provações, elas virão pouco a pouco no meio desses desafios. No meio destas tentações, muitas de nós achamos que Deus não está cumprindo as suas promessas. E aí o que a gente faz? A gente desiste, a gente não persiste, a gente não se torna mulher diligente para fazer o que precisa e continuar a orar. Quando eu e você desistimos, nós estamos dizendo o que para o mundo espiritual? Que nós não queremos nos apropriar das promessas que Deus tem para nós. Quando nós deixamos de ser diligentes fazendo o que precisa ser feito, nós deixamos de nos apropriar das promessas de Deus. Portanto, para nós já caminharmos para uma conclusão, primeiro, a gente precisa enxergar com os olhos espirituais. Depois a gente precisa declarar e confessar com a nossa boca as maravilhas de Deus.
A primeira delas que eu convido você a confessar todo dia. Já comece seu dia declarando: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro que Jesus é o Senhor e Salvador do meu casamento. Eu declaro que Jesus é o Senhor e Salvador do meu trabalho. E o terceiro, além de enxergar e de confessar e de declarar com a sua boca, nós precisamos permanecer firmes até o fim. E qual é o nosso lema na jornada do milagre que evidencia a persistência? Continue a orar, continue a orar, continue a orar e nunca desista. Por isso precisamos nos alimentar sempre da palavra de Deus. Qual é o whey protein da dieta do mundo espiritual? Palavra de Deus. Qual o termogênico para você poder acelerar o seu metabolismo para esta jornada de construção da sua disciplina espiritual e para você adquirir essa massa espiritual? A palavra de Deus. Qual é o estímulo? Os sacramentos da igreja. Porque todas as promessas de Deus estão baseadas na palavra de Deus. Se nós não lemos a palavra, não meditamos e não decidimos colocar em prática, não vamos encontrar e acessar e nos apropriarmos das promessas que Deus tem para nós. Tudo que eu e você precisamos e tudo que você quer já está provido por Jesus, validado e alinhado. Eu repito, tudo pode estar abalado, inclusive você. Mas se você tem prática na disciplina espiritual, se você tem prática constante com os exercícios espirituais, você estará mesmo abalada, segura nas mãos do Pai. Por isso, às vezes, você vê algumas pessoas firmes em meio ao caos. Por quê? Porque elas confiam no Senhor. Elas confiam naquele que governa a vida delas. Você precisa ter clareza que quem está no comando da sua vida, muitas vezes não somos nós, é o Senhor. Às vezes somos desobedientes, tomando algumas decisões que não nos competem, mas Ele é o nosso comandante. Mesmo que você sinta que o mundo terreno se levante contra você, permaneça firme, continue a orar, continue a rezar. Uma vez que você sente que você viu que Deus já te deu aquela visão pela qual você vai orar, você sente que está validada, não se cale, persista. Persista de forma sábia. Vá até o fim com Deus. Por isso, maravilhosa, não se cale. Continue até o fim. Continue até o fim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu clamo agora, pela força do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que todas nós que estamos vivendo essa jornada, possamos, em nome de Jesus, desenvolver uma visão espiritual. Peça agora, maravilhosa, assim para Deus, que eu enxergue o reino. Que os meus olhos agora, Senhor Jesus, possam enxergar a grandiosidade do reino de Deus aqui na terra. Também clamamos, Pai, em nome de Jesus, que todas nós aqui possamos abrir a nossa boca para confessar com os nossos lábios o que Deus tem para nós, para a nossa família, para a nossa área financeira, para a nossa saúde, para os negócios, para a missão, para o ministério, para o nosso dia. Declare quando você acordar que você terá um dia de bênção, um dia de vitória. E no meio das adversidades, que bom que você pode contar com os dons do Espírito Santo. E Deus vai ativar em você o dom da sabedoria, o dom da compreensão, o dom do discernimento. E por fim, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que cada uma de nós possamos ser perseverantes, firmes, sem desistir. Por isso, Maravilha de Mulher existe. Por isso, o devocional existe. Porque aqui, quando Deus me inspirou dizendo isso.
Aqui vai ser uma comunidade de mulheres que vão se identificar com esse carisma. O carisma de mulheres que querem realizar sonhos, tirarem projetos do papel sem se afastar de Deus. Mulheres que estão no movimento, mas num movimento direcionado pelo Senhor, um movimento orientado por Deus. Aqui é uma comunidade de mulheres e nesse ambiente, ele é um ambiente profético, ele é um ambiente fértil, ele é um ambiente acolhedor, para nós nos unirmos, crendo no mesmo propósito, falando na mesma língua, pensando da forma como Deus deseja, expandindo esta mente para que o Espírito Santo possa nos renovar a cada dia. Sinta-se acolhida, maravilhosa, esse ambiente, ele é nosso. Tanto que digital quanto no presencial. Deus está aqui fomentando mulheres a agirem de forma sábia e não tola, a fomentar os dons que existem nelas, para que a gente cumpra o propósito de Deus, anunciando Cristo por meio dos milagres, das boas novas e das maravilhas que Ele faz na sua vida. Nada adianta rezar se você não agir e não compartilhar os testemunhos e as realizações que Deus faz por meio do seu comportamento. Desejo ter contribuído. Quando terminar esse dia de hoje, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria pela nossa missão, por sua vida, pela vida de todas as maravilhosas que estão vivendo esse projeto aqui. Deus te abençoe e até o nosso próximo dia. Falta pouco e continue a orar, continue a orar.